Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí a respeito dos ataques a indígenas no Maranhão. Então vamos lá, vamos poder compreender um pouquinho a respeito dessa temática. Primeiro, eu quero lembrar a você que a questão indígena no Brasil é uma questão não equacionada. Nós temos aí, basicamente, duas grandes visões diametralmente opostas em relação ao problema. Uma é a visão que muitas vezes, o CIMI, que é o Conselho Missionário Indigenista ligado à Igreja Católica, algumas ONGs, antropólogos, têm de que, historicamente, o que nós vivemos no Brasil foi um etnocídio. Os indígenas, segundo os especialistas, deveriam ter mais ou menos aí 5 milhões de indivíduos quando os portugueses chegaram aqui em 1500, e hoje, no nosso país, nós devemos ter aproximadamente aí de 600 a 800 mil indígenas em território nacional, muitos deles já completamente acostumados a uma cultura branca e, portanto, perdendo características da sua cultura tradicional e, portanto, nós estamos falando da língua, dos hábitos alimentares, da religião, da ética, da moral, do modo de se vestir, do modo de compartilhar as coisas e a terra, das suas histórias, das suas cantigas, do seu folclore e por aí vai. E, portanto, os antropólogos nos ressaltam que nós cometemos um grande etnocídio em virtude do fato de que eles eram mais ou menos 5 milhões quando os portugueses aqui chegaram e agora são um pouco mais lá de 600 mil. Essa mortandade, ela acontece, segundo os antropólogos, com dois vieses principais. Um primeiro viés é a morte física pela tomada do território indígena por um processo de escravização, por um outro lado, numa disputa intensa pela terra, com madeireiros, com agricultores, com seringueiros, em determinados momentos, com outros grupos indígenas e por aí vai. Por um outro lado, nós sabemos que há uma mortandade que vai ocorrer também pela entrada de doenças para as quais o sistema imunológico dos indígenas não estava preparado, como, por exemplo, o vírus influenza da gripe. O resultado é um grande etnocídio. Nós sabemos, então, que a partir do século XX, a gente começa a ter uma preocupação maior, não só de compreensão desses povos, mas da proteção desses povos. E aí nós instituímos no Brasil o que nós chamamos de terras indígenas. Essas terras estão muito vinculadas à sua ética, à sua moral, ao seu ethos, à sua forma de viver, à sua religião, dentro de um espaço geográfico, que para muitos é considerado um espaço absurdamente grande, mas que os antropólogos nos colocam que é necessário para garantir o modo de vida dessas comunidades. Ponto. A partir daí, o Brasil começa uma série de homologações de terras indígenas no Brasil, sobretudo na parte centro-oeste e norte do nosso território. Óbvio que a simples demarcação e homologação da terra indígena não é uma garantia de que essa população não venha a ter as suas terras invadidas por mineradores ilegais, por madeireiros ilegais, por poceiros, por grileiros, enfim, por todos aqueles que querem retirar os recursos, independente da instituição legal de uma terra indígena que, portanto, não pode ser explorada. Não obstante esse fato, nós temos algumas áreas que são áreas de permanente disputa ou de disputa pontual entre os indígenas e os ocupantes desse território, que podem ser agropecuaristas, que podem ser madeireiros ilegais, mineradores ilegais, que podem ser grileiros, poceiros e por aí vai. E um desses pontos é o que nós chamamos de Mato-Piba. O Mato-Piba é uma área geográfica que fica lá, entre o Maranhão, o estado do Tocantins, o Piauí e a Bahia. Daí a sigla Mato-Piba. Nessa área, você tem lá um quadrilátero, que é uma área de disputa permanente entre agropecuaristas, mineradores ilegais, madeireiros ilegais, poceiros e grileiros,
com os caboclos tradicionais da terra, os ribeirinhos e também a população indígena. Pois bem, no município de Viana, localizado lá a mais ou menos 200 quilômetros da capital do Maranhão, São Luís, nós tínhamos uma área de 14 hectares que estava em disputa entre um grupo indígena local e agropecuaristas daquela localidade. Os indígenas resolveram invadir as terras que antes eram ocupadas pelos agropecuaristas, reclamando diante da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio e do governo federal, o processo de demarcação e homologação dessas terras como terra indígena. O governo brasileiro, desde 2016, que não cria e não homologa novas terras indígenas no nosso país. E isso, em alguns pontos, tem acirrado o conflito entre a população branca e a população indígena. Embora a Constituição brasileira ela preveja a demarcação e a homologação de terras indígenas no Brasil, o rito dessa demarcação e dessa homologação vem sendo questionado junto ao Congresso Nacional. E esse mesmo Congresso, envolvido aí numa série de escândalos de todas as naturezas, não tem se dedicado à atenção à solução desse problema. Em virtude disso, você cria, de certa forma, uma vacância do Estado brasileiro naquela região, permitindo, então, o confronto, muitas vezes violento, entre a população indígena e a população branca. Pois bem, a população indígena gamela havia ocupado uma região no município de Viana, de 14 hectares. A população de agropecuaristas reclamava a titularidade dessa terra e resolveram, então, fazer justiça com as próprias mãos. Os indígenas já haviam denunciado e pressentiam que o nível de violência ia se estabelecer e já começava a se retirar dessa invasão. Quando então um grupo de pistoleiros armados entra na área invadida pelos indígenas e abre fogo, matando lá mais de uma dezena de indígenas brasileiros, em mais um ataque extremamente violento na região norte do país. Independente do posicionamento que nós possamos ter a favor da demarcação de terras indígenas, e dentro dessas, a análise caso a caso, com análise antropológica realizada pela FUNAI, e verificando a conveniência e a necessidade para o Estado brasileiro, por um outro lado, considerando também que famílias de população branca, de agropecuaristas nessa região, que muitas vezes podem ser pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, que produzem, que mantêm as suas casas e famílias, as suas fazendas de maneira produtiva e que, portanto, também não podem ter as suas propriedades invadidas à revelia das suas vontades, a depender de uma decisão do poder público, de demarcar ou não aquela terra. O que a gente mais percebe é exatamente a vacância do poder do Estado nessa região. O Estado brasileiro sabe desde sempre que essa área é uma área de conflito. E a pergunta é: o que é que o Estado brasileiro, o que é que o governo brasileiro tem feito de maneira preventiva, de maneira precaucional, para evitar que conflitos armados entre grupos diversos atuem nessa região? De fato, a incompetência, a ineficácia, a inefetividade do governo federal se marca nessa questão, porque quem determina a legalidade numa área de disputa é o governo federal. E o governo federal tem sido omisso, incompetente, irresponsável, criando uma lacuna que permite, então, que conflitos como esse ocorram. E, via de regra, embora haja também assassinatos cometidos por indígenas, crimes de toda sorte cometidos por indígenas, via de regra, o grupo de agropecuaristas é aquele que tem a capacidade econômico-financeira de se armar com armas de fogo, cometendo, algumas vezes, atentados com a morte de dezenas de pessoas em determinadas localidades. A gente viu isso,
com o assassinato de Chico Mendes no Acre, com a missionária Dorothy Stang, né, freira da Igreja Católica, também nessa região norte, e vimos agora de novo, né, um assassinato, né, acontecendo na região de Viana, lá no Maranhão, palco de disputa. O que a gente espera do Estado brasileiro é o óbvio, é fazer com que a ordem legal se faça presente. Se essa área deve ser, né, delimitada, né, demarcada e homologada, é uma decisão do Poder Executivo. Mas o Poder Executivo tem o dever de proteger a população civil branca dessa região, os agropecuaristas e também a população indígena. A falta de atuação é que cria essa vacância para conflitos como esse, que são absolutamente inaceitáveis em pleno século XXI. Ok? Vamos conferir? Dá uma olhada para cá. Então, pessoal, nós temos aí, né, que nesse último mês de abril desse nosso ano de 2017, um grupo entrou para a retomada, né, na área retomada pelo povo Gamela, povo indígena, munido de facões, espingardas e revólveres, né? O território que tem 14 hectares, não demarcados pelo governo federal. A área havia sido ocupada pelos indígenas, que reivindicavam a demarcação da área no último dia 28 de abril. No dia, porém, eles estavam em processo de retirada, temendo exatamente ações violentas, por parte dos pistoleiros locais. E aí, aqui na cidade de Viana, a 214 quilômetros de São Luís, no Maranhão. O Maranhão é um dos estados, né, que compõem o acrônimo Matopiba, utilizado para se referir a uma extensão geográfica que ocupa também o território do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Os conflitos por terra cresceram mais de 300% em relação ao ano anterior, nessa região, em parte devido a projetos de avanço do agronegócio sobre a região do Cerrado, área do Cerrado que está em disputa com os indígenas dessa região. Os indígenas apontam retrocessos, né, no governo brasileiro. O direito à terra, por parte dos indígenas, está previsto na Constituição Federal de 1988. O rito, no entanto, está sendo questionado junto ao Congresso Nacional. Desde abril de 2016, nenhuma terra foi demarcada pelo governo. 72 demarcações já aprovadas esperam a homologação do presidente Michel Temer, que não acontecem. Recentemente, o atual presidente da FUNAI, Antônio Costa, disse à BBC Brasil, né, que é, né, um jornal e uma televisão, né, da Inglaterra, mas que tem, né, atuação no Brasil, que os povos indígenas não podem, abre aspas, ficar parados no tempo e que eles devem se inserir no sistema produtivo nacional. Algo que é contraproducente, porque boa parte desses indígenas ainda vivem de maneira tradicional e querem continuar vivendo assim e não se integrar ao sistema produtivo brasileiro do agronegócio. Embora reconheça-se que alguns indígenas desejem fazê-lo, né? Mas isso deve ser uma coisa optativa e não impositiva, dizem os antropólogos. E aí nós temos, né, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique, claque.